E agora, sexta-feira, eu adoro ser aquele filmezinho de terror, aquele climinha de mistério. E para isso, nós temos sempre um convidado especial, meu amigo André Neto. André, bom dia! Bom dia! E aí, Cris, meu beleza? amigo, o que esperar desta sexta-feira, 29 de abril? O que esperar dessa sexta-feira? Se bem que todo mundo espera sempre alguma coisa de um sábado à noite, né? Mas sexta também, né? Também. Amigo, uma coisa, olha só, em maio teremos uma sexta-feira 13. Pois é. Eu acho que vou deixar para essa sexta-feira uma das histórias que eu mais amo, que é a história do açougue de carne humana. Então tá, para sexta-feira 13, tá bom. É, para sexta-feira 13. Me serve. Maravilha. E hoje, amigo, o que é que temos de histórias mirabolantes? Cris, hoje eu trouxe uma história que ela circula no lendário porto-alegrense, que são os túneis. E tu já ouviu falar dessa história com certeza, né? Os túneis do Brizola, da legalidade, esse rolê? Esse mesmo, esse mesmo. Existem mesmo? Existe, tá? Mas assim, vamos por partes. A coisa é mais profunda e mais longa que a gente imagina. Ixi, vamos lá. Tô com tempo. Assim, tá? Ah, então tá, que bom. Porque assim, ó, esses túneis, eles datam de 1773. O governador, o Marcelino Figueiredo, que é o Sepúlveda, um dia eu vou contar a história dele também, desse cara, que foi o fundador de Porto Alegre. Também é cheio de história esse cara aí. E ele criou esses túneis, né? A gente tem que pensar, a humanidade sempre fez isso, ela sempre construiu túneis, a humanidade sempre foi muito bélica, né? Nos tempos, na antiguidade, né? A gente tem até Capadócia, que a gente consegue visitar, ver aquelas cavernas, aqueles túneis lá enormes, né? Então a humanidade sempre fez isso como defesa, como proteção, como saída para fugir até de animais grandes, né? Então, enfim. E mais tarde se tornou uma estratégia militar mesmo, né? De tu poder circular por baixo e tal. Os vietnamitas, né? Tipo, propuseram uma batalha feroz com os americanos que tinham um arsenal bélico muito maior que eles por conta dos túneis, né? Surpreendiam os americanos de uma hora para outra, aparecia assim. Então, túneis é uma coisa que a humanidade sempre utilizou de forma bélica, né? Por conta disso, esse governador, o José Marcelino Figueiredo, ele fez túneis, né? Diz a lenda que ele fez túneis em Porto Alegre para defender a cidade e tudo mais, né? A coisa pegou mesmo e começou a virar uma polêmica muito grande, muito forte, porque em 1845, logo depois que acabou a Guerra dos Farrapos, esse mapa maravilhoso aí, foi se achado na Várzea Grande, onde é a Redenção, um soldado achou uma carta e umas armas que eram dos Farrapos, e essa carta estava endereçada ao Bento Gonçalves. E essa carta mostrava os túneis, esses feitos na fundação da cidade, e essa carta era para o Bento Gonçalves invadir a cidade, entrar a cidade por baixo. Claro, a carta nunca chegou no Bento Gonçalves, né? Existem duas versões. Olha ali uma porta do túnel. Toda vez que vai fazer uma escavação na cidade, se acha esses túneis. Toda vez vai fazer um viaduto, alguma coisa. Esse é no Palácio Piratini. Em 1911. No pátio do palácio, ou o palácio foi construído em cima desse túnel? Bem baixo do túnel, bem baixo do palácio. Menino. Porque a ideia é que o palácio é onde concentra, onde dispara os túneis. Se voltar o mapa ali, tu consegue ver que bem onde fica o Palácio Piratini é da onde dispara os túneis. Né? Então ele manda para o lado sul, que vai ser lá na Fernando Machado, para o leste, oeste. Né? Tipo, tu consegue ou sair lá para o portão da cidade, ou ir lá para o gasômetro para fugir de barco, ou ir pela parte do Cais do Porto, na Alfândega.
Então ele realmente logisticamente ele é bem feito, assim, né? A ideia, né, que você tem nesse mapa. O muito louco disso tudo é que, segundo esses túneis e quando vai fazendo essas escavações, ele passa bem perto da Assembleia. Quando foi feita a Assembleia e foi removido o Araújo Viana, que ficava ali onde é a Assembleia, a fundação da Assembleia travou o túnel. Então, tu consegue... Olha aí, esse aí é saindo do Palácio aqui, indo em direção ao Arquivo Público. E lá tu consegue ter a outra parte, que é bem impressionante. Indo pela Duque também... É aberto para visitação, André, esses túneis? Algumas partes sim. Lá no arquivo tu consegue ver. Se pedir lá, tu marca a agenda lá. O pessoal lá é muito receptivo. Eles também são super curiosos nisso. Então tem essa parte, só que o túnel, em dado momento, ele interrompe. Ele é travado, né? Qual é a moral, né? Tipo, desse lance, tipo, de a gente não ter nunca certeza disso. É uma ferramenta militar, né? Tipo, Sim, não se tem exatamente dados corretos disso. E quanto mais se tratar como lenda né, é melhor para quem precisa que isso funcione de fato, né, dado alguma rebelião e tudo mais, né? Dizem que o Brizola utilizou, né, mas que ele mandou fechar também. Ele tem, aliás, uma entrevista em 98 do Brizola falando que no momento oportuno ele falaria sobre os túneis, mas não era o momento. Acabou que ele faleceu, né, e não trouxe esse assunto nunca à tona, né? Caraca, isso aí é o túnel, André? Esse é o túnel, uma das partes mas do túnel. Aí é bem estreito, hein? E aí o que acontece, né? Há conflitos nessa parte toda. Tem 2 livros que eu quero recomendar, Cris, que é o Crônicas da Minha Cidade, que é do Ari Veiga, e o Pequena História de Porto Alegre, que é do Walter Spine. Eles fizeram uma pesquisa muito profunda. Então, esses túneis foram muitos deles aproveitados para induto de esgoto, né? No início do século XX, quando já não se tinha mais a necessidade desse tipo. Muitas cidades derrubaram suas muralhas. Porto Alegre mesmo derrubou a muralha. Depois da Guerra dos Farrapos, Porto Alegre tirou a muralha. Porto Alegre era uma cidade murada. As pessoas às vezes não sabem, mas Porto Alegre até 1845 tinha uma muralha protegendo a cidade. Então, o mundo entrou numa nova era, né? Principalmente no século XX. Não se queria mais a ideia de muralhas, de túneis, de uma situação já bélica de proteção e divisa. Cidades não são mais assim. Então, acabou que se aproveitou muito dos túneis, né? Para usar como sistema de esgoto, para fundação. Então, criar essa confusão, esse conflito de se os túneis estão ativos ou se eles são usados para sistema de respiração de ar, de circulação de ar ou de esgoto, é bom, porque daí cria o imaginário de que se confundiu as coisas, que nunca houve isso e tal. E a cidade pode ter um sistema de defesa para os governantes, né, se precisar escapar e tal. Ou se talvez nem exista mais para os novos governantes, realmente nem façam ideia do que foi, porque não há um registro, dados históricos ali suficiente para isso, por enquanto, né? Porque o arquivo histórico está tudo por ser descoberto, ainda tem muito, mas muito documento, um português arcaico, que precisa de alguém capacitado para fazer a tradução daqueles documentos, entender o que está por ali, né? E achar talvez alguma coisa que indique esses túneis, né? Alguma coisa que fale. Porque toda vez que mexe num viaduto, vai mexendo no centro, se acha a porta, se acha os caminhos de esgoto, começa a bater com as histórias e as crônicas, tanto das pessoas que estavam escavando, dos trabalhadores, quanto as pessoas da antiguidade que falavam sobre isso. Mexe no imaginário da gente, né? A revista Globo fez uma matéria na década de 50, quando estava falando sobre o viaduto Otávio Rocha, e ela procurou o Palácio Piratini e tanto a Catedral também para falar sobre, e o assunto foi abafado. Quer dizer, é sempre um mistério quando vai falar disso, sabe? É sempre tratado assim, tipo, isso é bobagem, não vamos tocar nesse assunto, e a coisa nunca é levada com a profundidade que se precisa, assim, sabe? Para saber, tipo, quanto a nossa cidade também lá no momento entre os portugueses e espanhóis, lá com o Marcelino Figueiredo pensou nisso, quanto também na Guerra dos Farrapos se pensou nisso, e no início do século, né? Atualmente não tem mais isso.
Existe uma outra curiosidade, Cris, que eu trouxe aqui, que é um levantamento mais moderno sobre esses túneis, tá? Que a arqueologia está trazendo, que é uma ideia de serem, até eu anotei o nome aqui, ó, paleotocas, que são tocas paleolíticas feitas por animais pré-históricos, um animal chamado besta gigante, uma preguiça gigante, que cavava esses túneis. Isso tem no Brasil, tem na América, é bastante na América esse tipo de animal, chamado besta gigante, que era um animal que ele parece uma preguiça gigante, o desenho dele. Eu botei lá no arroba Porto Alegre Mal Assombrado esse bicho aí, essa besta gigante. E ela cavava túneis, então quando estavam fazendo esse tema de esgoto, se confundiu talvez esses túneis desse animal com túneis também de fuga e tal. Então é um conflito entre lenda e entre mito, entre realmente utilizado para isso, porque tem um armazém também, isso aqui é muito novo também, o Armazém Pimenta. Não sei se tu te lembra que tinha uma champanharia Ovelha Negra na Duque de Caxias. Sim, eu morava ali bem do na lado. rota dos túneis. Morei ali do lado. Então... Agora, então, essa champanheria não existe mais, virou uma outra coisa, está virando uma outra coisa, não sei o que vai ser. E na reforma se achou os túneis lá embaixo. E detalhe, Cris, esse era o armazém que abastecia o Palácio Piratini. E dá direitinho assim, o túnel, e tá lá, esse túnel dá para ver, o proprietário novo, ele quer fazer alguma coisa inclusive, porque o túnel ele é interrompido em algum momento, no metade do caminho. Então quer dizer, se os túneis foram fechados, dado momento, foram fechados, o que aconteceu que se achou uma necessidade muito grande de fechar esses túneis, porque daí a gente pode ter história desde... Bom, aí eu não vou levantar histórias aqui, porque tem outras teorias muito mais profundas de desaparecimento de pessoas, de sumiço, de traição, diamante, pessoas famosas, então, mas o fato é que os túneis foram fechados. Vai saber. Esses túneis foram fechados em algum momento e não se tocou mais no assunto. O fato é que existem evidências de que consegue acessar isso, a gente não consegue traçar o túnel por inteiro. E se há uma extrema má vontade das autoridades de investigar isso ou mostrar publicamente essas coisas que o popular está dizendo que existe e que, enfim. Mas também eu entendo como uma ferramenta militar e que existe também um porquê de não trazer esse assunto tão à tona ou sei lá, tornar ele explícito assim, né? Gente, poderia ser um tour pela cidade, o tour pelos túneis. Em Paris tem, né, André? Eu não sei se tu já foi. As catacumbas lá. Eu já vi na televisão as catacumbas de Paris, que é embaixo de Paris ali, e é aberto ao público. É a história, não tem por que se esconder a história, né? Claro, Cris. Mas é que é isso. É que o interesse nosso público, ou como pesquisador, ou entusiasta, curiosos, mas o interesse do governo, de quem tem que manter o status quo, é outro. Pois né? mas... Então, as catacumbas, por exemplo, lá de Paris, que estou, já estive lá já, é uma coisa da Idade Média. Entende? Levou 500 anos para falar sobre isso. Entendi. Saca? Então, tipo assim, tem coisas atuais que eles não estão falando lá. Entendi. Porque há um interesse de proteger e manter o segredo. Então, tipo, vai se levar muito tempo para Porto Alegre, sei lá, daqui 300 anos, a outra geração nossa fale dos túneis com muito mais clareza. Para nós agora, tu imagina lá no século XVIII, alguém em Paris falando, existem catacumbas em Paris, e alguém diz, nossa, que loucura, nossa, de onde é que tirou isso, inventando coisa, sabe? E agora as catacumbas estão lá para ser visitadas. Então, tipo, é assim que funciona. Tipo, nós estamos bem num período dessa cidade que está se formando ainda, 250 anos estamos fazendo agora, né? Então, ainda está engatinhando em algumas coisas, algumas já estão sendo reveladas, outras não. Então, tipo... acho que com calma as coisas vão acontecer. Tomara que a gente veja, sabe? Tomara verdade. que a gente pegue a fase de aparecer essas coisas para nós. E faça o tour inaugural. Agora, de toda a história, o que mais me impressionou é uma carta do nada ser achada
na Redenção, destinada a Bento Gonçalves. Na Redenção. E os caras ali, ó, tá aqui o túnel, entra por aqui, invade Porto Alegre. Gente, olha, série de streaming isso, Vikings, parece. Total. Exato. Mas e sabe que eu vi algumas pessoas falando, alguns historiadores, tipo assim, falam, mas era muito caro cavar túnel, ainda mais tinha partes com granito, com pedra e tal. Cara, os caras faziam isso na Idade Média para invadir castelo, assim, tipo, os caras faziam o cerco. E enquanto estavam fazendo o cerco, alguns iam caçar, os outros iam montar trabuchê, e tinha gente cavando túnel para, sei lá, normal, levava 6 meses cavando. E trabalho escravo, né, Cris? Tipo, eles não têm que pagar ninguém, não têm que prestar conta a nada, não tem documentação, não tem nada. Faziam e pronto. Então, tipo, hoje é difícil. Né? Hoje é difícil tu esconder alguém. Todo mundo tem um celular, as pessoas têm voz, né? Antigamente as pessoas não tinham voz, então tu botar um grupo de trabalhador ali e pronto, e dane-se as condições insalubres. Olha as antigas minas de carvão, que era um trabalho, que era literalmente uma toca, um túnel, a pessoa ia cavar lá, pegar carvão, lá morrer, coitados. Hoje em dia não, né? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje tu abre uma cratera assim, né? E vai pegando carvão da superfície mesmo. Antigamente tu cavava um túnel que nem um tatu, né? Um carrinho e seja que Deus quiser lá. Muito louco. Então, a gente tem que sempre contextualizar o momento que foi feito essas coisas e as condições que eram oferecidas naquele período, né? Para que essas coisas acontecessem. Né? André, adorei. E eu acho também um pouco provável de registrar tudo, assim, né? Tipo, vamos ter um registro. Não. Quem quer que seja um segredo não registra tudo, né? É verdade. Amigo, adorei, viu? Adorei o nosso papo. Valeu, eu adorei. Tô louca pra já saber a próxima história. Beijo, bom fim de semana, te cuida. Beijão. Também, tchau, bom André. fim. O André Neto, meu parceiro, sempre com histórias misteriosas de Porto Alegre. Hoje, os túneis ali do centro histórico, que saem do Palácio Piratini. Será que era a toca de uma, como ele falou? Uma besta não sei do quê? Eu adoro essas histórias. Gente, que situação!